Oi, pessoal. Bem-vindos ao Remindcast. Eu sou a Bia. E eu sou a Jaque. E hoje a gente está aqui com o Rael, quiropraxista. Sensacional. E aí, Rael? Tudo bem? Obrigado, gente, por me receber. A gente Prazer que estar agradece. aqui. A gente acabou de terminar o curso, a segunda edição do Remind, e a gente queria perguntar para ti qual foi a tua impressão, qual foi o teu sentimento em relação à vivência que tu acabou tendo aqui, como que isso vai impactar a tua vida profissional? Foi excelente. Eu até comentei no início do curso, né, que eu tive a oportunidade de ver o Dr. Jay no Congresso de Dor, e desde lá tinha ficado curioso para ver mais. Então, eu agradeço, inclusive, vocês pela oportunidade de estar aqui. Isso agrega muito ao nosso trabalho e ajuda a desmistificar muita coisa também que a gente precisa entender mais em relação aos mecanismos, né, que vão avançando em relação à dor miofascial e a dor como um todo, né? Como tu até colocou no primeiro dia, vocês explicaram muito sobre dor, né? Talvez seja um universo ainda um pouco distante, né? Para quem pratica a quiropraxia, eu acho que é muito mais segmentado, muito mais, é uma visão muito mais estrutural da dor do que essa visão mais ampla. Exatamente. É assim que vocês aprendem. A quiropraxia vem, né, de uma coisa muito mecanicista, Sim. né? Então, a gente conseguir trazer isso, e para isso a gente precisa estar aqui, né? Acho que esse é o nosso... A ideia de vocês e a gente poder estar aqui é justamente para desenvolver isso, trazer as pessoas para que elas possam entender dor como um todo e aqui a dor miofascial mais do que tudo. E o papel da quiropraxia nesse contexto todo, que tem um papel excelente, né? Faz muita diferença. Faz diferença. Acho que até foi bacana que ele fez algumas menções, né? De fato, tanto para os mecanismos que ele explicou, em relação ao que estava sendo ensinado e onde a quiropraxia pode entrar aí e como ela entra. E isso nos ajuda a entender mais ainda aquilo que a gente já faz, né? E entender como aquele evento, né, do segmento tem um papel em relação àquilo que a gente está vendo às vezes numa área mais periférica, numa área distal. Então isso é excelente e, de novo, acho que a gente entender esse mecanismo nos dá muito mais segurança para passar isso para o paciente também. O que eu percebi assim, ao longo da nossa vivência aqui, dessa imersão, é que vocês estavam muito curiosos, quem era da Quiro estava bastante curioso assim, em querer saber mais a respeito do que dizia os conceitos de dor, depois o que a gente passou a respeito do conhecimento sobre a terapia manual da abordagem da fáscia, como é que a gente faz, por que isso interfere e de que forma tu acha que esse conhecimento que a gente trouxe, tanto dessa questão mais da manipulação, dessa parte mais manual, além disso, essa questão mais conceitual, como que isso pode ampliar os horizontes de vocês? Tu acha que abriu mesmo a tua mente? Sem dúvida. E dos guris que estavam junto, como é que foi? Enfim, qual foi a tua impressão em relação a isso? Sem dúvida, acho que todo mundo está saindo com a cabeça, como tu falou mesmo, assim, né? Dar um reset, a gente sair com coisa nova mesmo, para poder aplicar, né? Acho que o curso tem muito essa coisa mão na massa, assim, que é muito bacana também, né? Além de ter acho que combinou as duas coisas muito bem. Teórico, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando antes, assim, o embasamento teórico ele é importantíssimo para a gente entender o mecanismo, mas teve toda a parte prática que nos dá mais ferramenta para a gente poder levar já para o dia seguinte a clínica, sem dúvida. E você acha que o teu paciente que vai na tua clínica, ele vai compreender essa outra abordagem? Quando você chegar com isso aqui amanhã lá, ele vai falar, oxa, caiu nosso bonequinho. Ele vai falar, o que é isso? É um cortador de pizza, é um esporão? Onde você vai com esse negócio? Você acha que vai dar certo? Porque ele já está acostumado com uma linguagem diferente, ele já está acostumado com as suas manipulações. Vai ser estranho, não vai? Eu acho que tem um lado da estranheza, mas o paciente sempre gosta de uma novidade também, novidade, né? Então, eles gostam de saber que a gente esteve no final de semana em algum local estudando. E eles falam, o que é esse negócio que tu estudou, né? Então, não, vou te mostrar aqui, ou é isso aqui. E aí a gente agora ir conseguindo entender quem que é o paciente que a gente consegue selecionar e assim vai. Eu acho que vocês vão cair naquela estranheza que a gente... Mudar hábito nunca é simples, né? Uma mudança de hábito. A mudança de hábito na nossa prática, no dia a dia, ela é difícil, né? Difícil. Até tu conseguir implementar todo aquele conhecimento que tu adquiriu aqui,
Às vezes a gente fica com receio, né? Mas uma coisa que a gente sempre fala, né, Bia? Quando a gente teve essa virada de chave, a gente, no início, será? Não é? Mas foi tentando e aplicando, eu acho que isso que faz diferença, né? E a gente sair daquele universo restrito, que é o que a gente está acostumado a fazer, muda muito, né? Eu acho que isso tu proporcionar para o teu paciente e mostrar que tu está seguro transitando nesse universo, né? Eu acho que isso Com pode certeza. trazer uma coisa diferente, né? Com certeza, acho que a gente tá disposto a quebrar os nossos paradigmas, assim, né? E partir para outra coisa também é uma coisa que me motiva muito. Assim, eu acho que se a gente sempre fizesse a mesma coisa, também chega um ponto de, tá, mas será que não tem nada mais, né? Sim. E aí, quando a gente sai, busca, conversa com outras pessoas, até num ambiente que acho que é uma coisa que foi muito bacana, ter um ambiente multidisciplinar. Isso é uma coisa que fez absoluta diferença, né? A gente tem o Dr. Pavel ali, que é médico, o Jay, tem vocês que são físios, né? O nosso grupinho ali dos quiros, e médicos de várias áreas também, né? Físios também com experiências diferentes, até a Michelle que estava falando um pouquinho sobre o mindfulness, que trouxe uma experiência também para dentro da aula. Então isso é muito enriquecedor, né? É impossível a gente sair de uma aula assim sem chegar no dia seguinte e ter a vontade de... Já vai com toda a vontade, assim, de fazer diferente, né? Que esse tipo de coisa que tu tá trazendo pra gente deixa a gente feliz e realizado, sabe? Por a gente ter conseguido transmitir para vocês toda essa nossa emoção que a gente teve em proporcionar um curso que desde a flor que foi colocada no vaso até o conteúdo que está sendo entregue para vocês, isso foi pensado nos mínimos detalhes, né? E quando a gente ouve de um profissional como tu, que tu realmente acredita que haja a necessidade da gente ampliar o conhecimento e trazer isso para prática clínica, tu mesmo falou que vocês são a prática de vocês é muito mecanicista, né? Tem uma origem mecanicista, assim, a gente tem que sair um pouquinho, tem que sair da caixa mesmo. O que tu acha que estava faltando no raciocínio clínico para tu sair dessa forma, desse modus operandi e passar agora a agregar outras técnicas? Eu acho que faltava justamente, acho que casa muito bem com essa pergunta anterior, né? Porque a gente tem que, às vezes, entrar num outro grupo, né? Ouvir de outras pessoas, ter o aspecto multidisciplinar envolvido, que às vezes é somente saindo um pouco dentro da nossa bolha, né? Porque a gente tem aquele modelo de comunicação, aquele formato de prática que às vezes está tão atrelado a um modelo, a um paradigma, que às vezes sem a gente buscar um pouquinho fora, a gente não consegue mudar, né? É difícil. Né? Então, eu acho que, de novo, assim, reforço que talvez eu diria assim, um dos pontos mais fortes do curso foi a multidisciplinaridade, porque tem muita troca, coisa muito legal. Você furou sua bolha, né? Você acha que os seus colegas, não os que tiveram aqui, obviamente, estão dispostos a furar a bolha também? Como é que você acha que na tua comunidade, com as pessoas que você conversa, troca paciente, indica, obviamente você deve ter vários grupos, né, essas coisas. Como é que você acha que esse tipo de conteúdo será recebido na comunidade dos quiropraxistas? Eu acredito que é um processo, a gente vê isso acontecendo cada vez mais, né? A gente estudando dor, que é multidisciplinar, então quer dizer, ali a gente já se vê obrigados a sair da bolha. A gente, ao longo do tempo, foi trazendo outros professores também que foram nos mostrando mais coisas. Tu acha que essa verdade de que vocês terem que sair desse universo muito mecanicista é uma verdade ainda inconveniente e que está mudando, graças a Deus, né? Ou não, isso não acontece? Não acontece, né? Quer dizer, a gente vê que é a grande tendência, né? Assim, ainda a gente tem um caminho longo para percorrer. Eu acho que uma coisa que é muito bacana a gente ver a pesquisa dos últimos 15, 20 anos, ela vem demonstrando, né, os efeitos em sistema nervoso central e tudo mais. Né? Então, isso começa... mas a gente tem... Se até a pesquisa está mostrando isso de maneira consistente, consolidando isso, a gente tem que tentar sair cada vez mais, não digo nem eliminar o modelo mecanicista, mas agregar um modelo neurofisiológico, entender o que a gente está fazendo cada vez mais, de maneira mais profunda, né? Trazer isso para uma evidência e para a gente conseguir estar dentro da comunidade.
não só científica, mas clínica, né? Comunicar com os profissionais. A própria sociedade também, né? Porque o paciente também vai ser muito impactado com esse tipo de conhecimento e prática. E o que você falou sobre a multidisciplinaridade, eu acho muito interessante porque cada um tem a sua realidade pessoal, de trabalho e um público a ser tratado. Então, o que a gente trouxe com o BeMind é justamente assim, aquilo que vai agregar a tua realidade como quiro, assim como vai agregar para o Pavel, que é médico de saúde comunidade, assim como vai agregar para a Michele, que é uma fisioterapeuta de cabeça e pescoço. Então, cada um vai levar um pouco desse conhecimento e vai agregar a sua prática, né? Sem esquecer da tua própria bagagem. Mas acho que você fica mais criterioso, você vai conseguir selecionar melhor como tratar aqueles pacientes de uma forma mais eficiente. Isso. Né? E mais completa. Isso. Saindo um pouco daquele conceito A mais B igual a C. Né? Às vezes que não existe né? o A, B mais C. E normalmente o paciente que tem dor crônica, que já tem uma interferência de inúmeros fatores, né, no desenvolvimento da sua dor, e quanto mais tempo transcorre da permanência dessa dor, acho que mais difícil fica, né, para a gente ter uma abordagem que seja de fato resolutiva. E quando a gente chegou que a gente foi atrás de como fazer isso para que esse nosso paciente não venha com aquela recorrência, a gente começou a abordar as questões da sensibilização central, que para vocês isso é novo, né? Mas a gente não consegue se afastar, né? O conceito da sensibilização e da facilitação, mas eles abordam de outra maneira. De outra maneira, acho que são, né, ferramentas assim que a gente ferramentas, consegue agregar, né? Isso. Ferramentas. E a quiropraxia tem assim meio como a raiz, olhar para a coluna. Sim. Às vezes falta a gente pegar esses pormenores, assim, mas por que às vezes a gente consegue ter aquele resultado com o que a gente está fazendo, que às vezes passa de uma forma meio obscura, assim, melhorou, a gente... Tá bom, vamos lá, né? Que bom que melhorou, mas por quê, né? Então, acho que aqui também teve esse espaço para a gente discutir esses fenômenos, né? De maneira bem aprofundada, que é uma coisa que faz muita diferença, porque isso nos dá mais segurança, né? E tendo mais uma ferramenta... Acho que uma coisa bacana que vocês comentaram, assim, até voltando para a questão da multidisciplinaridade, é a gente também entender, ter a oportunidade de entender assim, o aspecto dentro daquilo que vocês fazem, para entender quando eu posso encaminhar para vocês ou, né, para o médico. E às vezes no ambiente assim, isso acaba florescendo, né, dando esse espaço para a gente ouvir o outro. Então, muito bacana também. Muito obrigada, Rael. Obrigada por estar com a gente, por acrescentar tanto conhecimento, tanta vivência, né? Para a gente poder entender também o universo de vocês e poder trazer das próximas vezes mais informações, mais conteúdo, mais formas da gente abordar, para que a gente consiga contemplar também outras profissões, né? Eu acho que acho que a nossa função, na verdade, é essa, né? Conseguir trazer as ferramentas para que diversos profissionais de outras áreas da saúde consigam também interpretar, receber o seu paciente da melhor forma, né? Para que tenha uma resposta que seja resolutiva, principalmente em se tratando de dor crônica miofascial. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Por receberem mais uma vez aqui. Obrigada. Pronto. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado. Conterrânea.